bem-vindos a mais uma edição No Outro Lado do Monte da Lua. Desta feita, e acompanhando um pouco o panorama de discussão que corre o país em torno da reforma autárquica, e também para que possamos saber um pouco do que os nossos autarcas realizam nas suas freguesias, temos dois convidados, que são o Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, de Sintra, Fernando Pereira, e o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Penaferrim, Fernando Cunha. São duas freguesias do miolo histórico de Sintra, da zona emblemática da Serra e do Centro Histórico, e com eles vamos trocar aqui algumas impressões no sentido de saber das suas dificuldades, das suas expectativas e do trabalho que tem vindo a ser feito nesses espaços autárquicos em prol das populações. Começaria aqui pelo Fernando Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Fernando Pereira, você está no seu primeiro mandato como Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho. Efetivamente. Como é que vê, em relação às expectativas que tinha quando se candidatou e em relação ao trabalho desempenhado até agora, que podemos dizer que estamos a meio do mandato, como é que vê o trabalho executado em função das expectativas que tinha quando foi eleito? Relativamente a esse assunto e às expectativas, elas de certa forma têm vindo ao encontro daquilo que era expectável fazermos, independentemente da conjectura, como todos nós sabemos, e que de certa forma nos preocupa a todos. Não tem sido, até este momento, não tem sido um fator inibidor de podermos levar por diante o nosso projeto que traçamos quando nos candidatamos à Freguesia de São Martinho. Também é certo que, sendo este o meu primeiro mandato como Presidente, não deixo de ter 12 anos de ligação, neste caso agora 14 anos praticamente, de ligação à Junta de Freguesia de Sintra São Martinho. Por isso já não era novidade alguma para mim. E que o Fernando Cunha, para quem não sabe, e em Sintra serão poucos, o Fernando Cunha está associado a uma das tradições e das marcas mais conhecidas de Sintra e até do país, que são as queijadas da Piriquita, e é um autarca também, já vem no seu terceiro mandato, segundo como Presidente de Junta. Também fazia-lhe a mesma pergunta, como é que vê, no seu caso, como Presidente já há mais anos, como é que vê as patologias que se lhe colocaram e as perspectivas de resolução dos problemas dos fregueses que se lhe vão deparando? Foi assim, a minha história é um bocadinho mais longa que a do Fernando, como é óbvio. De qualquer forma, eu não fui apanhado de surpresa, fui convidado, porque longe de mim estava o pensamento de ser Presidente de Junta, mas como estou muito ligado a São Pedro, porque também sou Presidente do clube da Sociedade União Primeiro há 18 anos, e foi uma condição sine qua non que eu pus à capa, se ganhasse as eleições nunca sairia do primeiro, ainda lá continuo, e não mistura as coisas, o que é importante, e isso está aprovado, que não mistura as coisas. Portanto, eu já sabia que por antecedentes, eu já sabia que ia apanhar uma tarefa muito espinhosa. Apanhei uma junta com um negativo de vários milhares de euros, centenas de milhares de euros, mais propriamente à volta de 120, 130 mil euros, o que é muito difícil para aquela junta, e portanto a Troika para mim não é novidade. Portanto, a Troika para mim começou em 2005, fiz uma grande recessão e neste momento a junta já respira, portanto já não temos dívidas a fornecedores, tínhamos dívidas a fornecedores, já não temos dívidas a fornecedores, temos só as dívidas do dia-a-dia, da água, da luz, do telefone, enfim, de várias situações. Portanto, o primeiro mandato foi basicamente recuperar a junta, por um lado, e por outro lado tentar perante a Câmara, que também foi um dos meus pedidos, fazer 2 ou 3 obras que achasse necessário. Fizemos o alcadramento do Linhó, fizemos o alcadramento da Abrinheira,
enfim. Já falaremos um pouco está bem, dessa pronto, parte. ok. E, passaria aqui agora então ao Fernando para desenvolver um pouco do trabalho executado. A Junta de São Martinho, para quem não conhece, é talvez a par com a Junta de São Pedro de Penaferrim, é uma das juntas mais portanto, situadas na zona histórica, do centro histórico e da Serra, da área do Património Mundial. Tendo em conta essa realidade, a sua relação com as entidades, nomeadamente além da Câmara Municipal, mas com as outras entidades que se movimentam, nomeadamente o IGESPAR, o Parque Natural Sintra Cascais, o Monte da Lua, como acha que essa interação com as entidades que, no fundo, têm a intervenção no centro histórico é positiva, cerceia a vossa atividade, a complementaridade? Como é que vê, dadas essas características, o espaço da Junta de Freguesia e a ligação que tem vindo a ser feita ou não com essas entidades? Relativamente a esse assunto, e como devem, e aliás é subejamente conhecido, o problema do centro histórico é um problema que vem de há muitos anos, não é de agora, não é um problema recente. E é, de certa forma, para nós, desmotivante relativamente ao que efetivamente se poderia fazer no centro histórico. E quando nós falamos no centro histórico, falamos em toda a recuperação do património que está subjacente degradado e que, de certa forma, afasta eventualmente a juventude, nomeadamente da Vila de Sintra. Basta dizer que 70%, 70% a 80% dos habitantes do centro histórico provavelmente terão mais de 70 anos de idade. Isto é revelador e é confrangedor nós assistirmos a isto diariamente. E como é que vê a forma de dar a volta a essa situação? Como é que se capta a população para o centro histórico? A única hipótese que nós temos de captar, a única forma, por isso que nós temos de captar gente para o centro histórico, será reabilitá-lo em termos urbanísticos para habitação e não só para comércio, o que tem sido, infelizmente, uma das grandes lacunas do centro histórico. As pessoas fecham uma habitação e abrem um comércio. Isso é notório, não vale a pena estarmos agora a esconder o sol com uma peneira, porque isso é a realidade. Por isso, só investindo numa habitação em termos sustentáveis, nós podemos conseguir atrair a juventude ao centro histórico. E isso, não tenho dúvidas nenhumas, que seria, de facto, uma mais-valia. Porque, apesar... E que mecanismos poderiam ser desenvolvidos? Os mecanismos poderiam ser, eventualmente, se calhar, em conjunto com todos os parceiros envolvidos no centro histórico e que, de certa forma, neste momento, praticamente é inexistente, não é? Porque se nós olharmos à recuperação toda ela do centro histórico, toda ela é feita pelos privados. Aliás, e temos precisamente aqui um privado, precisamente aqui ao nosso lado, que ainda recentemente fez uma obra de avultado investimento no seu estabelecimento. Por isso, todos os investimentos que nós estamos a assistir neste momento no centro histórico vêm precisamente de privados. E que, de certa forma, é de facto para nós extremamente lisonjeiro vermos que o centro histórico, aos poucos, está a mudar, mas está a mudar por força da vontade pessoal e não por uma política concertada para que o mesmo venha a acontecer. E isso de certa forma, preocupa-me bastante. Quando está em curso a revisão do plano de urbanização de Sintra, que, para quem não sabe, é o plano que, dentro do plano diretor municipal, rege as relações urbanísticas no centro histórico de Sintra, chamado Plano de Gruer, de 1949, e que está em curso, há 2 ou 3 anos para cá, a sua revisão. No contexto dessa revisão, eu gostava de perguntar ao Fernando Cunha se a Junta de Freguesia tem sido auscultada no sentido de dar contributos para a sua revisão e quais são os aspectos a nível de planeamento urbanístico que acha que era essencial introduzir no que a zona do centro histórico e a freguesia de São Pedro diz respeito. É assim, a Junta nunca foi consultada para qualquer
para dar a sua opinião sobre o PDM, que penso que estará para breve. De qualquer forma, São Pedro é uma zona que tem um problema muito grave, que é a zona auge. Nós temos 11 auges. Auges que, para quem não sabe, são os chamados bairros clandestinos, agora designadas áreas urbanas de género ilegal. Portanto, São Pedro tem 11. E até nesse aspecto, em todas as assembleias, eu tinha o cuidado, portanto, no primeiro mandato, de pedir sempre um relatório da situação das auges. Terminaram esse departamento para as pessoas resolverem, porque há muito terreno em Avos e, portanto, não podem ser feitas infraestruturas, porque depois há aquelas comissões de moradores, e o Fernando sabe como é que aquilo funciona, depois uns pagam, os outros não pagam, há sempre grandes guerras, e a Câmara está a tentar resolver de uma forma concentrada, concertada com as ainda existentes comissões de resolução desse problema. Portanto, dentro do PDM, penso que poderiam aproveitar para colmatar essa lacuna. Era importante para a freguesia e penso que era importante também para os moradores. Se tivessem que, neste momento, fazer o apanhado da ação que melhor correu no vosso mandato e daquela que mais vos preocupa, qual seria o que é que identificaria? Olha, neste momento? Eu pegando um pouco aqui nas palavras do meu colega Fernando Cunha, e voltando um pouco atrás, não poderia deixar de deixar a minha mágoa enquanto Presidente de Junta, e ele também certamente comungará da mesma situação. Aliás, ele próprio já revelou, não é, que infelizmente os Presidentes de Junta só são consultados para quando determinado tipo de organismo tem alguma batata quente na mão, como se diz a gíria. Porque, infelizmente, para aquilo que nós deveríamos ser consultados para darmos o nosso contributo, porque nós, melhor do que ninguém que estamos no terreno também, sabemos o que é melhor para as pessoas. Infelizmente, nesse aspecto, nunca somos consultados. Somos sempre postos à margem. E isso é constrangedor e, para além disso, acho que manifesta o quanto interesse tem o Presidente de Junta para determinadas situações, por isso. E reportando à sua pergunta, e dizia que relativamente a que mais mágoa deixa ou que melhor correu, pronto. Por exemplo, eu dou-lhe exemplo, e indo ao encontro daquilo que ainda agora disse, nós temos algumas obras, por exemplo, a decorrer no Centro Histórico que decorreram sem que o Presidente de Junta tenha sido minimamente consultado. Mas não deixarei de registar com agrado o facto, por exemplo, de uma obra que era extremamente preocupante, que punha em perigo pessoas e bens, que era a muralha da Estrada do Macieira, por exemplo. Isso era uma obra que está em curso, está praticamente a terminar, não é? Ainda bem que ela foi lançada, que, apesar de o Presidente ser ouvido ou não ser ouvido, o que interessa para a população é a obra, e a obra está lá. Isso registro com agrado. E no caso de São Pedro, sucintamente, a mágoa, o melhor e o pior? Eu penso que a minha mágoa está a ser tratada, que é o saneamento básico de São Pedro. A recuperação da calçada José Zequim Gonçalves, e há bocadinho falámos dos Parques de Montalua. Os Parques de Montalua estão empenhados em colaborar nesta obra, felizmente, porque fazem uma das entradas para o Palácio da Pena pela calçada José Zequim Gonçalves, que de inverno não se passa, é escusado, de carro não se passa, porque os carros não andam, portanto aí é só fossas. De qualquer forma, tenho a promessa de que esse assunto ainda este ano irá começar a obra. É uma obra de grande envergadura, porque há muitas ruas em São Pedro que ainda não têm saneamento básico, e isso é importante, e portanto é a minha grande luta e é a minha grande mágoa de ainda não ter visto, que quando vir começar a obra deixa de ser mágoa. A minha grande alegria foi o grande trabalho que todo o Executivo teve na recuperação daquela junta, como disse há pouco,
e acho que foi uma vitória muito importante e agora estou a ter mais algumas alegrias porque felizmente dentro do meu programa eleitoral, que era pequenino porque eu também não posso, e como aqui o Fernando também, não podemos prometer mundos e fundos. Sim, as duas coisas que prometi estão a ser, que era o Jardim Público da Abrunheira, que era uma ambição que estava há 20 anos que andavam portanto, seria uma promessa à população que haveria ali um jardim público, um parque infantil, e que está a ser construído. Penso que inauguraremos em junho, mais tardar julho, já teremos ali o parque, neste caso o Parque do Forno, e é efetivamente essa da calçada do saneamento básico de São Pedro na Ferrim. De qualquer forma, é uma junta que não me dá muitas preocupações, entre aspas. Todas as preocupações nós temos o cuidado de ver resolvidas imediatamente, no imediato. Portanto, qualquer reclamação que aparece, nós dentro de num curto prazo de tempo damos solução. Por exemplo, temos agora um pedido, esperemos é que a Câmara seja tão rápida como isso, porque houve um projeto megalómano de um parque temático para Valflores, e entretanto os moradores juntaram-se numa ação comunitária que é de louvar, e que querem, portanto, disseram logo, este parque temático, isto é de malucos, mas nós queremos fazer aqui, nós fazemos a obra, desde que nos cedam o terreno para que nós fazemos, embora seja de domínio público, nós fazemos a obra para que os nossos filhos possam andar de bicicleta, para que haja um parque infantil, enfim, em Valflores. Portanto, essa intenção foi mostrada pelos moradores, foi já enviada à Câmara, e estamos à espera de uma resposta da Câmara. Esperemos que as respostas da Câmara, que são sempre muito lentas, infelizmente, da parte do urbanismo, temos que andar lá sempre a toda a hora a fazer perguntas, sejam um bocadinho mais céleres. Portanto, é uma resposta ou sim ou não.